treinamento, em todo o processo de treinamento aeróbio, anaeróbio, é importante que nós tenhamos em mente, na execução desse aluno, na execução desse atleta, na prova, que ele tenha o máximo do desenvolvimento dele. Que ele consiga, então, 100% da captação de oxigênio, que ele consiga 100% da velocidade máxima dele e que ele consiga manter isso o maior tempo possível, teoricamente, dentro da prova toda. Nós sabemos que isso é humanamente impossível. Ou então que ele consiga manter 85%, 88% disso de uma média. Tá? Mas todo o processo de treinamento ele tem que ser levado a uma busca utópica, mas para promover esse tipo de benefício. Tá? Tanto benefício coordenativo, quanto benefícios metabólicos, para que se sustente no máximo. Por isso nós não conseguimos, e como nós já vimos anteriormente, fazer uma proporcionalidade entre provas. Tá? E aí nós temos os exemplos, por exemplo, de 1.500 metros para 5.000 metros, para 10.000 metros, para 21 e para 42. Se nós pegarmos de 5.000 e jogarmos para 10.000, dobrar o tempo de 5.000, teoricamente, vocês vão perceber que esse tempo ele não vai bater. Então, por quê? Porque nós temos vias metabólicas diferentes e cada um tem um tempo de execução diferente, cada um tem um nível de eficiência diferente. Tá? Então, eu não consigo extrapolar, fazer essa proporcionalidade de prova para prova. A ideia que no teste máximo de um corredor meio fundista, que é aquele teste máximo que a gente conseguisse pegar essa velocidade máxima e numa prova que ele conseguisse manter durante o maior tempo possível o mais próximo do máximo. A gente sabe que nem sempre é possível, mas a busca é dessa forma. Anteriormente, mas é importante para destacarmos a mudança do sistema glicolítico para o sistema aeróbio, ok? Mitocondrial. Então, entre 5 e 10.000 metros, a gente tem essa mudança, essa transição mais acentuada. Tá? Então, é importante. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, eu não consigo fazer uma dissociação por completa, praticamente, de um sistema do outro, porque todo o processo, por mais que seja anaeróbio, que não tem utilização de oxigênio, todo o processo de recuperação ele é dependente da via aeróbia. Tá? Então, eu não tenho como dissociar um sistema do outro, tanto no processo de progressão de carga, quanto no processo de recuperação. Tá? E nós vamos ver mais à frente isso. Fatores que afetam a resposta ao treinamento aeróbio. O nível inicial de aptidão do sistema aeróbio, a gente já sabe disso. A intensidade do treinamento proposto. Então, quanto maior a intensidade, claro, se eu bater 100% sempre, esse ganho também fica prejudicado. Então, se eu trabalho sempre a 75%, 80%, 85%, dou uns estímulos de intensidade, eu tenho uma resposta adaptativa mais rápido, mas eu posso fazer um treinamento, assim como era feito na década de 60, como nós já vimos, um trabalho aeróbio de mais baixa intensidade, trabalhando a 60, 65, até 70. O que vai acontecer? A resposta adaptativa ela vai ser mais demorada, mas também pode acontecer. A outra, a frequência do treinamento, quantas vezes esse aluno ele está disponível para poder fazer o treinamento e a duração do treinamento. Importante nós termos ideia a questão da metodologia de montagem desse tipo de treinamento. O aluno chegou para você, é palpável o objetivo dele? Olha, eu quero correr a maratona daqui a 2 meses. Tá, você já corre? Corro. Corro sim. Quantos quilômetros você faz em média de sua sessão? Ah, eu faço 10, eu faço 12. Ah, você... Tá. Durante a semana, quantos quilômetros mais ou menos você roda? Ah, eu corro
a minha rodagem é uma média de 30 quilômetros por semana, 35 quilômetros por semana. Tem como ele correr a maratona? Claro que tem. Vai correr bem? Dificilmente. Dificilmente. Então, há um grande complicador. A montagem do treinamento dentro desses 2, 3 meses é possível? É. É o ideal? Não. A resposta vai ser a esperada? A prova vai ser a resposta esperada? Dificilmente. Tá? Então, a gente tem que pautar o aluno, pautar o objetivo desse aluno através do nosso conhecimento. O que nós temos de conhecimento de fisiologia, conhecimento de biomecânica, para orientarmos esse aluno nesse contexto. Como é que é a alimentação desse aluno? Quantas horas de sono ele tem? Tudo isso que nós já debatemos anteriormente, ele tem que ser colocado. Bem, ele aceitou o plano de treinamento, fazer uma boa anamnese, justamente para verificar se bebe, se perde noite de sono, quantas horas esse aluno tem de sono durante a noite, o sono é irregular. Uma outra coisa é eu perguntar para a pessoa se o sono dela é irregular. Muitas das vezes a gente acha que dormiu bem. Mas nosso parceiro, a pessoa que está do nosso lado na cama, ela consegue perceber, por exemplo, essa inquietude no sono. A pessoa acorda bem no outro dia, o sono é revigorante. Hoje em dia nós temos pulseiras fitness, nós temos relógios que monitoram isso, então isso também serve de parâmetro para a gente. Não é tão caro, essas pulseiras fitness elas não são tão caras, então há uma possibilidade de você ter uma ideia macro, uma ideia holística desse aluno, para ver qual é o nível de saúde desse aluno, esse nível de conversa, para ver se tem risco cardíaco, se tem histórico na família, se tem lesão. Muitas das vezes você dá um questionário para esse aluno responder, ele responde dizendo que não tem. Mas no bate-papo, no tete-a-tete, ele acaba relatando para você que sente incômodo no joelho, que sente incômodo no quadril. Então, através do bate-papo, através dessa anamnese, que você vai tendo esse feedback do aluno e você vai pegando isso para montar essa estrutura de treino de uma forma mais ampla. Como é que é a alimentação? Se alimenta na empresa, a alimentação toda é baseada na empresa, é fornecida pela empresa, ganha ticket de alimentação, vai no restaurante self-service e monta o prato com churrasco, batata frita, nada de salada, toma refrigerante. Como que funciona isso? Vai ao banheiro todos os dias, evacua normalmente. Qual é a característica dessas fezes? Vocês podem estar achando estranho, mas nós sabemos a importância desse padrão de ir ao banheiro para uma boa qualidade de vida. E isso vai interferir no treinamento também. Claro que nós sabemos, a partir do momento que eu entro com atividade física, nós mudamos a nossa flora intestinal, tá? Então ela tem uma inter-relação. Seria interessante nós, professores, nós profissionais de educação física, nós não podemos pedir exames clínicos. Os nutricionistas, vocês podem pedir exames clínicos. Isso ajuda também. Qual é a quantidade de hemácias, de hemoglobinas, está tudo, tem algum tipo de inflamação, tem algum descompasso nesse hemograma, tem algum parasita intestinal e aí atrapalha o processo de recuperação do treinamento, dificulta a questão da absorção dos macronutrientes e micronutrientes. Não, sim. Como que está a glicose? Qual é esse padrão dos triglicerídeos? Tá? Tudo isso a gente serve de base para a gente, né? Quando o aluno, de maneira geral, procura um treinamento individualizado, de maneira geral, ele tem condições de pagar, ele tem, às vezes, um plano de saúde, então fica mais fácil para você falar, ó, vai ao médico, faz um teste de esforço, faz um ecocardiograma, traz para mim depois para eu poder dar uma olhada, ver o que tem nisso. Fazer uma boa avaliação física, tá? Seria interessante fazer uma avaliação física mais específica, mas não tem a possibilidade, percentual de gordura, massa magra,
A gente sabe que isso vai interferir na resposta do treinamento. Circunferência abdominal, se está legal, se não. Se essa distribuição de gordura é mais homogênea no corpo como um todo, ou ela é mais centrada na região do tórax. Né? Então, tudo isso leva uma base melhor de prescrição. A gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, se eu não faço avaliação física e eu delego essa avaliação física para outro lugar, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Por quê? Eu já peguei três avaliações físicas, duas de uma academia, uma outra avaliação física de um nutricionista, e nessas três tinham erros. Nessa da academia, infelizmente, eles colocam estagiários para trabalhar. Então, não tem um conhecimento prévio de fisiologia, de anatomia, de cinesiologia, não passou pela cadeira de avaliação física e faz avaliação de qualquer jeito. A do nutricionista é um pouco mais complicada, tinha um erro de medida muito pesado ali. Em vez de pegar, por exemplo, axilar média, estava pegando panturrilha. Em homem, a gente sabe que membros inferiores, panturrilha, então tem essa dobra cutânea é mínima. Então isso estava dando uma diferença quando comparava com a minha jogando para cima e essa mais baixo. E aí que eu fui ver o que era que estava acontecendo. Então, assim, imagine quantas pessoas passaram no consultório desse nutricionista, quantos estavam com uma medida errada. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente tem que analisar os dados especificamente para que a gente tenha uma ideia melhor. É importante nós fazermos um teste inicial de aptidão física desse sistema aeróbio, desse sistema anaeróbio, se possível, tá? Às vezes é muito difícil fazer alguma coisa mais específica. Sentar com ele, apresentar a proposta, a corrida vai ser daqui a quanto tempo? Daqui a 8 meses? Daqui a 1 ano? Essa maratona? Beleza. Quais outras provas paralelas você gostaria de participar? E montar esse macrociclo nessa divisão de microciclo, de mesociclo, perdão, de microciclos e sessões de treinamento, onde vai estar lá a progressão dessa periodização, vai estar essa relação volume-intensidade e tal, para que ele tenha uma ideia macro daquilo que ele vai fazer, o que ele espera, tá? E aí você ter sempre um feedback constante dele, se o treinamento está adequado, se não, se conseguiu desempenhar bem a proposta semanal, o que ele está sentindo. Eu estou cansado. De acordo com o treinamento proposto por você, era o esperado? Aí você explica, não, olha, esperado, semana que vem a gente está mudando, se você reparar a planilha, é o processo um pouco diferente, para que ele tenha uma segurança naquilo que está sendo prescrito para ele.